Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso canal da Hotelaria Invisível e hoje vamos conversar com você sobre KPIs, os KPIs essenciais para hotéis, resorts e pousadas e Airbnb. Como todos vocês sabem, lá no site hotelariainvisível.com.br nós temos esse curso completo. Então, para quem queira se aprofundar, visite a página, o curso todo está lá e você pode adquirir tanto o pacote de cursos como o curso unicamente de KPIs. Sem mais delongas, vamos dar início à nossa explanação. Fique à vontade para deixar comentários, se quiser entrar em contato também, mandem mensagem que nós responderemos depois. Perfeitamente. Primeiramente, obrigado a todos aí por estarem acompanhando. Agora vai ser uma sequência de vídeos que eu vou lançar sobre os cursos. Para quem tem alguma dúvida, alguém queira esclarecer alguma coisa, eu estarei aqui com vocês mais seguido nesses vídeos mais longos para que vocês possam também absorver mais conteúdo. Então, quais são os significados, as fórmulas, as análises e os exemplos que nós iremos dar, certo? Considerando um hotel de médio porte, pequeno porte, grande porte, não importando do que seja hotel boutique, um resort ou inclusive, todos eles trabalham com KPIs, ok? Então, todos os KPIs eles precisam ser analisados e todos os KPIs eles precisam ser seguidos. O que eu sempre aconselho muito, não tem necessidade de você seguir 50, 60, 40, 30 KPIs, porque às vezes isso atrapalha um pouco também se você não tem muita prática. Eu recomendo sempre iniciando ao menos 2 por departamento, assim você consegue ter um controle um pouco maior. E quando eu falo 2 por departamento, você pode usar 2 para questões operacionais e 2 para questões estratégicas. Se você juntar os dois, pode ser até 4 por departamento, ok? Então temos recepção, front office, governança, alimentos, bebidas, cozinha, produção, manutenção, engenharia, alguns hotéis chamam de técnica também, recreação, lazer e entretenimento, spa, wellness, segurança, segurança patrimonial, recursos humanos, financeiro, contabilidade, compras, vendas e marketing, revenue management e reservas, o que contempla um pouco da área também comercial aí dentro, ok? Como eu já falei em alguns vídeos curtos, você deve ter acompanhado lá no Instagram, né, na Hotelaria Invisível ou também no TikTok. eh, a análise da hotelaria ela vai muito mais que além dos números, como eu sempre coloco, né? É um comportamento da operação, né? E esse comportamento da operação ele traduz a experiência que o hóspede tem no seu hotel. Então é muito importante o KPI, que não é só o número cru, mas ele faz uma análise de tudo que está acontecendo dentro da sua propriedade. Dominando esses indicadores, e eu coloquei só alguns aí para vocês terem uma ideia, como taxa de ocupação, diária média, RevPAR, NPS e CMV, por exemplo, toda a liderança do hotel começa a enxergar um pouco mais sobre o que acontece. Geralmente, em nível de diretoria, nós falamos em se apropriar do hotel, né? Todos os diretores querem que os líderes estejam apropriados do hotel, que sabe o que está acontecendo não somente no dia a dia da operação, mas nos números, né? Que os números que levam à expansão ou ao fechamento do hotel. Então, é muito importante que essa apropriação seja feita de maneira cotidiana. Todos os dias tem que ter uma análise de KPIs e como a gente vai ver daqui para frente, tem KPIs que a gente analisa 2, 3, 4 até 5 vezes ao dia, ok? Portanto, um sistema automático já com a IA entrando ou um dashboard bem feito ajuda bastante a você resolver esse problema. E por qual razão, então, esse curso foi criado? Ele foi criado, na verdade, para todos os profissionais que eles desejam transformar os dados em decisões, né? Todos os dados têm que ser transformados em um plano de ação, porque qualquer dado que a gente analisa e que a gente fica lá levantando números e mais planilhas e não transforma em ação, é mera curiosidade e é mera perda de tempo. Se a gente souber, mas o meu hotel faturou tanto, o meu hotel teve uma taxa de ocupação, ok, mas o que você fez com esse número? Ele ajudou você a crescer, a trocar uma atividade, a melhorar a diária, né? A contratar mais gente ou a demitir, a reduzir o quadro, a modificar o cardápio, a tirar o bacalhau e colocar o salmão. Então, tudo isso ele tem que ter uma análise e essa análise já tem que levar a um plano de ação bem definido e é muito importante que isso seja feito. Não existe nenhuma maneira de um líder ou de um supervisor, de um gerente geral ou qualquer outro cargo que já esteja de liderança e que lide com números para que essa pessoa cresça, se ela não sabe, primeiro, fazer uma boa análise dos números, né? Arrecadar esses números de uma maneira fidedigna e, terceiro, de uma questão muito importante, saber apresentar e, sobretudo, perdão, interpretar esses números.
né. A interpretação dos números é quase ou é muito mais importante do que a própria captação e organização e beleza do teu dashboard, né. Falar o que está acontecendo e para onde vai nos levar, isso que diferencia um líder médio de um líder grande. Então, muita atenção na hora de você interpretar e na hora de você passar isso para a diretoria ou para o board da sua empresa, porque isso vai definir o sucesso ou o fracasso da mesma e isso vai definir também a sua carreira. Se nós pudermos classificar como componente de análise do KPI, nós podemos classificar em 4 partes, ok? E é muito importante que essas 4 partes estejam bem definidas para que se comece a entender do porquê do KPI. Tem a análise de rentabilidade, que é a primeira análise e de fato é uma das análises mais importantes que nós temos no nosso meio de hospedagem, como de qualquer negócio. A de receita e liquidez, porque nem sempre que um hotel faz muita receita, ele quer dizer que esse seja um hotel lucrativo, que nós vamos ver isso também um pouco mais adiante no detalhe. A de sustentabilidade operacional, ou seja, para cada real que está entrando, quanto eu estou gastando, né, para que esse real ele possa voltar a maior quantidade possível. Essa sustentabilidade operacional ela é fundamental, né? Às vezes hotéis que têm muito fluxo, né, tem bastante volume, como eu criei um vídeo agora há pouco falando sobre hotéis com muita ocupação, mas que não dão resultado, tá aí, né? Gasta demais e não tem sustentabilidade operacional porque não é feita uma análise nem prévia e nem durante, muito menos depois. E a última análise é a análise de eficiência e experiência, ou seja, para tudo aquilo que nós estamos usando, será que isso está se transformando em encantamento para o cliente? Será que isso não está se esvaziando em algum lugar? Então, o cliente está recebendo 100% daquilo que eu estou pretendendo usar com ele? Se eu tenho um budget, digamos, de R$ 40 para o cliente por almoço, esses R$ 40 estão sendo usados ou eu estou usando 23 e os outros 17 estão indo para o lixo? Né? Então, essa análise também tem que ser feita e ela é extremamente importante porque a percepção do cliente é aí que pega. Os tipos de análise de KPIs na hotelaria, a análise vertical, a análise horizontal e a análise de relação. Tá? A relação é uma palavra em inglês que a gente usa como ratio. Ratio analysis é a relação à proporcionalidade de cada um dos itens. Ok? Vamos dar início a essas 3 análises que eu acho que vai ficar muito mais claro para vocês nesse sentido e que é uma parte muito importante que vocês prestem bastante atenção. Esse é um KPI que pode ser medido e deve ser medido mensalmente, porque ele não tem uma mudança diária, até porque existem vários outros itens que dependem desses resultados para ser lançado nessa planilha. Então, a planilha de planejamento e orçamento, o resultado no dashboard, ele é um resultado mensal. Alguns gestores e alguns diretores fazem também quinzenal. Eu não recomendo muito porque vira um pouco de paranoia a cada 15 dias. Essa planilha é relativamente tranquila de se controlar em 30 dias, né? Então, ela pode ser feito mês a mês. O importante é que, de novo, com a informação que se tem, qual o plano de ação que se vai tomar? Né? Então, no final do mês é importante fechar essa planilha o mais rápido possível, não esperar para o dia 10 ou dia 15 para fechar a planilha do mês anterior e poder tomar ação, porque se espera para o dia 10 ou dia 15, metade do mês, já está terminando o mês, já vai embolar com a ação do mês seguinte. Né? Tomada de decisão estratégica. Ela avalia a rentabilidade de cada segmento. E aí, pessoal, é um ponto super importante. Principalmente hotéis de lazer que sofrem muito com isso. Né? Cada segmento, por exemplo, AIB, spa, eventos, lazer, entretenimento, eh, todos os setores que têm de alguma maneira algum PDV ou que oferecem algum tipo de serviço, eles têm que ser medidos por 2 coisas. A primeira é a rentabilidade deles, ou seja, o que ele está entregando com o orçamento recebido, o hóspede está percebendo como a categoria do hotel? Segunda coisa importante é o monitoramento da qualidade. Como se mede a qualidade desses departamentos? Só através de TripAdvisor ou da Booking ou do Google? Ou tem algum tipo de avaliação interna? Né? Existe algum tipo de cliente mistério ou cliente oculto? Né? Então, isso é super importante. Essa tomada de decisão estratégica para ver se o departamento ele vai ser investido nele alguma coisa, se ele vai ser suprimido, se ele vai ser substituído ou se, inclusive, ele pode virar um centro de referência e um ponto de venda tão importante que ele pode ser melhorado e pode ter um retrofit enorme. E o resultado dele, com relação ao hotel, pode ser muito alto e pode ajudar bastante a operação, como de fato vários ajudam também. Gestão dos riscos operacionais. Uma outra questão super importante. Identifica o que? A vulnerabilidade
financeira e operacional, como aumento do CMV. E o que é o CMV? É o custo da mercadoria vendida. Por exemplo, quando a gente vai lá tomar uma água de coco no resort, a gente não tem nem ideia, né? Muitos não têm nem ideia. Acredito que a maioria dos senhores e das senhoras esteja acompanhando aqui comigo. Tem sim. Um coco, por exemplo, que a gente compra, vamos lá, dar um chute aqui a R$ 2 um coco, ele tem um custo muito alto. Porque o aproveitamento desse coco é, via de regra na maioria dos hotéis, é somente água de coco. Então a água de coco ela precisa o quê? Ela precisa ser gelada, ela precisa ter um garçom, ela precisa ter uma câmera fria, vai gastar luz, ela tem que ficar muito tempo na câmera fria, né? Então ele é um produto em que ele tem um custo muito alto. Então às vezes a gente vai no hotel, vai no resort, tem uma água de coco vendida a R$ 15, as pessoas reclamam. As pessoas esquecem que tem imposto sobre tudo isso, tem que pagar salário. Então a justificativa para tudo isso é que a gente possa fazer um preço equilibrado com um resultado condizente para que se tenha de fato um resultado bom, né? Senão não vale a pena ter o produto, né? Existe uma briga muito interessante, né? A gente puder colocar dessa maneira, a briga muito interessante seria a respeito do vinho, né? O vinho, via de regra, ele tem um imposto muito alto e geralmente hóspedes que vão em hotéis e querem consumir vinho sempre reclamam do preço. Mas aí também eu entro um pouco como um juiz e digamos, entre aspas, um advogado do diabo, que, via de regra, 90% dos gestores não vai lá conversar com o hóspede e não explica do porquê daquele valor, né? Que um vinho, às vezes, de R$ 80 tem que se vender a 200 no hotel, né? Então tem toda uma formatação de preço, tem toda uma questão envolvendo tributos, também o custo, eh, a taxa, o serviço, o sommelier, que tudo isso inclui e muita gente não sabe explicar. Então o custo da mercadoria vendida é muito importante se ter um controle, né? Principalmente também que vocês podem ver com mais detalhe lá no curso, controle sobre desperdício, ficha técnica e vários outros assuntos em que faz com que o dinheiro possa e de fato vai pelo ralo. E é claro, o quarto e não menos importante é a avaliação da performance. Por quê? Porque cada equipe ela tem que ser medida também. Cada gestor ele precisa também ter uma medição, ter um feedback e ter um objetivo, né? O desempenho financeiro e o impacto das estratégias de encantamento, por exemplo. Se eu vou comprar 10 quilos de chocolate suíço para colocar num sábado à noite, que eu tenho os hóspedes importantes aqui na casa, só que esse 10 quilos de chocolate suíço, ao invés de dar um impacto super importante, que eu quero dar um momento uau no final, eu não consigo transformar isso em realidade. Ou seja, eu gastei uma fortuna e a minha eficiência, o meu desempenho financeiro não foi bom. Então é muito importante que, além de se ter o produto, além de poder fazer algumas inovações e também tentar encantar os clientes, tem que se fazer um planejamento para ver se isso realmente vale a pena. E esses resultados eles só podem ser vistos através de comparação, né? Com benchmarks internos. Ah, já fizemos isso no ano passado, isso foi feito nesse mês, deu esse resultado, então eu vou fazer novamente. Poxa, eu vi no hotel tal, ou então eu vi na pousada tal, os hóspedes ficaram encantados, os hóspedes ficaram encantados. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que o que eu vou trocar, ao invés de colocar essa cor, eu coloco aquela, né? Isso é super importante, fazer um teste A e B, para que não dê também um problema muito grande no caso que se nós tivermos que não acertar na mosca, né? Então é importante fazer uma avaliação e, sobretudo, fazer um teste previamente, porque aí também vai muito dinheiro embora. Essas aplicações, pessoal, elas permitem que todo e qualquer gestor hoteleiro consiga ter uma rentabilidade e consiga entregar um produto de qualidade para o cliente, né? São só 4 itens, mas 4 itens que tem que estar bem atento e, sobretudo, os líderes do seu hotel têm que prestar muita atenção neles. Então, quais são um dos grandes desafios da análise dos KPIs na hotelaria? Ora, Paulo, como muita gente me pergunta, eu digo, de onde é que você tirou esses números? Eu sempre costumava perguntar para os meus gestores: ok, tudo bem, da onde vieram esses números? Não, eu tirei esse número do relatório tal. Não é aquele relatório, nem aquele outro. Então, a origem dos números, ela primeiro precisa ser vista e ela precisa ser validada. Ok? Ponto importante. A origem dos números, ela precisa ser vista, tanto pelo gestor quanto por você, ou quanto a pessoa que está analisando, precisa ser validada. Validada? Ok. A partir dali, sempre aquela origem. Não mude nunca a origem. Você mudou a origem, vai mudar o resultado. E aí, meu velho, depois de um tempo, o que pode acontecer? Lá no meio do ano, pode estar as mil maravilhas, mas com aquela origem diferente, tudo vai por água abaixo, que você vai ter que fazer tudo de novo e vai ter que buscar a origem correta. E você pode estar vendo que o seu dinheiro está indo
pelo cano, né? Então, essa objetividade e interpretação dos números é algo super importante. Correção de rota é uma coisa necessária no KPI. Todos somos humanos, todos cansamos. Por mais que tenhamos agentes de AI, né, nós temos que fazer análise, né? Por mais que a AI faça análise, ok, a gente pode confiar na maioria das análises que a inteligência artificial faz. Mas nós, como gestores, como experientes que somos, nós precisamos analisar para ver se a AI está falando certo. Então, isso é um fator importante. A AI pode fazer um trabalho grosso, 80% ela faz, mas 20% é o seu talento, o seu conhecimento e, sobretudo, a sua prática e continuidade. KPI não tem nada melhor do que você visitá-lo no mínimo uma vez por dia, naqueles que são diários, e aqueles que são semanais, mensais, semestrais e anuais, que assim o seja. Não deixar KPI para depois, ok? Essa frase é importante. Não deixar KPI para depois. Então, pessoal, para passar um pouco para vocês, para que vocês entendam, né? E eu não quero me alongar aqui, até porque eu gostaria muito que vocês entrassem em contato comigo. Eu posso dar esse material para vocês. Basta escrever aqui nos comentários: "Ah, Paulo, eu quero esse material de KPI, manda para mim, deixa o seu e-mail ou o seu WhatsApp, que eu mando para vocês". E também lá no hotelariainvisível.com.br tem esse curso completo para que vocês possam acompanhar. Então, dentro do departamento de hospedagem, também como alguns conhecem como Room Division, nós temos 5 pontos importantes a considerar, tá certo? É a performance, a estratégia, o lucro, a eficiência e, sobretudo, a experiência do hóspede. Ou melhor, a experiência e a hospitalidade que nós provemos para cada um. Eu separei alguns KPIs que vocês veem aí do seu lado esquerdo da tela, que é a ocupação, diária média, RevPAR, né? Todos os outros demais que estão ali embaixo para que vocês possam analisar, mas eu não vou passar aqui um por um. Eu quero que vocês tenham esse material e possam analisar e depois, com as dúvidas, vocês me chamam, que eu ajudo vocês aqui a discernir cada um. Ok? E também alguns KPIs que estão listados aqui ao lado, como ocupação, diária média, RevPAR e o lucro operacional bruto por apartamento disponível, mais conhecido como GOPAR, né? Tem vários outros ali que eu gostaria que vocês analisassem a fundo, mas eu vou deixar para que vocês o façam quando tenham o material em mãos e eu terei o maior prazer em ajudar vocês sobre essa questão. Pessoal, então como eu falei, esse material é um material super completo, ele também tem as fórmulas prontas para que vocês possam usar. Se vocês quiserem copiar as fórmulas, usarem de uma outra maneira, elas estão aqui para vocês, né? Então basta me pedir que cada departamento tem sua fórmula e um exemplo ali qualificando cada um desses momentos e cada um desses KPIs para que vocês tenham um controle sobre eles. Além de tudo, eu também simplifiquei um pouco para vocês e eu falei um pouco sobre a análise e a importância de cada um desses indicadores, né? Então aí vocês já podem ter um grande auxílio na hora de apresentar um relatório, na hora de apresentar um resultado, que cada indicador aí fala um pouquinho, né? Então basta olhar ele, pegar os números e analisar de forma coerente com relação ao que aconteceu ano passado, retrasado ou no anterior, e poder analisar para a sua diretoria e fazer um super trabalho e uma super entrega. De novo, se vocês quiserem esse material, me chama aqui, me manda uma mensagem que eu envio para vocês. Agora, um departamento que é a chave, né? Uma das chaves, digamos assim, do resultado positivo do hotel. Porque ele pode levar tanto o hotel para cima, quanto infelizmente já vi levar muitos hotéis para baixo, né? Que é o departamento de alimentos e bebidas, ou também conhecido como Food and Beverage, né? Para os mais elegantes. Ele representa custo, qualidade, produtividade, rentabilidade e satisfação, né? E aí vai um ponto super importante, a satisfação no F&B, ou no alimentos e bebidas, ou no A&B, como o pessoal fala, custa muito e custa muito caro, né? Você sabe. Ah, fazemos entradas de restaurante, buffets, fim de tarde, sunset, vinhos, curadorias, mesas de queijos e frios, ah, churrascos, enfim, camarão na piscina. Então, essa entrega é uma entrega muito custosa. Por isso, o controle do custo, da qualidade, sobretudo da produtividade e rentabilidade, tem que ser na risca. E ali ao lado, à esquerda, alguns dos KPIs que eu passei para vocês aqui darem uma olhada, darem uma acompanhada sobre o A e B, que é importante. Também as fórmulas, elas estão todas aqui, né, que vocês precisarem, e consequentemente, a análise e a importância de cada um desse departamento do AIB.
O nosso próximo departamento, e é super importante também para os hotéis, principalmente hotéis wellness, que estão cada vez mais agora na moda, né? E, na verdade, eu não gosto muito desse termo na moda, porque o wellness ele sempre esteve presente, ele veio para ficar e cada vez mais as pessoas querem desconectar e querem ter um bem-estar, né? Então, indicadores como bem-estar, receita, ocupação, experiência e fidelização. Quando nós temos um espaço wellness no nosso hotel, pessoal, não basta entregar um produto. Digamos, eu vou dar um exemplo aqui bem clássico. Um spa, não adianta fazer uma massagem e a pessoa não voltar mais. A gente tem que, o massoterapeuta tem que realizar a massagem, ou seja, o hotel tem que efetuar essa experiência e a pessoa ficar apaixonada. A pessoa tem que voltar, ela tem que querer voltar, tem que querer remarcar. Se a pessoa veio, fez a massagem e foi embora, alguma coisa estava errada. Então tem que ser revisto o processo e tem que ser visto do porquê, né? Por isso os KPIs. Então, ali à esquerda eu coloquei alguns KPIs econômicos e também de ocupação de salas, né? Treatment occupancy e de produtividade por terapeuta, né? Muitos hotéis deixam que um terapeuta específico faça quase sempre as massagens, em detrimento dos demais. Acontece que aquele que fez menos nunca aprende direito e o que fez mais fica cansado, acaba indo embora ou ficando doente. Então, isso é muito importante para a produtividade do spa e do wellness, que entrega muita experiência. As fórmulas, como nos demais anteriores, e as análises e importâncias de cada um dos indicadores dos KPIs para vocês aqui, tudo completo. Outra parte importante, super importante, que eu considero também uma das mais importantes, se não a mais importante, em termos de percepção de valor do cliente também. Claro que o hotel e o resort é um conjunto, mas a governança, ou também housekeeping, ela faz um papel sensacional. Ela precisa ser reconhecida e muito. E é um dos departamentos que são menos reconhecidos, na verdade. Houve uma melhora nos últimos anos, mas ainda um departamento ainda que é muito subvalorizado. Limpeza, padrão, eficiência, detalhe e excelência. Pessoal, todos os dias elas fazem isso. Todos os dias. Então, isso é muito importante que seja levado em conta e que os diretores e vocês, gestores que estão acompanhando esse vídeo, por favor, não comprem vassouras de R$ 2, ok? Ah, mas a gente tem que fazer economia, que são muitas vassouras que elas quebram. Elas quebram porque elas são ruins. Se você comprar material bom, treinar as pessoas e entregar e que elas tenham responsabilidade sobre o material não quebra, o serviço é mais rápido, elas são mais felizes e, por consequência, o que acontece? A percepção de valor por parte do hóspede é muito maior, ok? Combinado dessa maneira? Também ali à esquerda, então, vocês têm os principais indicadores. Tem mais alguns que, se vocês quiserem, podem pedir para mim diretamente, as fórmulas desses que estão aqui. E, é claro, a análise e a importância de cada um. Mas, Paulo, eu não vi um indicador importante que eu uso aqui no meu hotel. Não tem problema, pode me chamar, manda uma pergunta, manda um comentário que eu mando o seu indicador e eu explico para você, ok? Tudo certo? Combinado até aqui? Dentro do hotel, para que tudo seja claro, para que tudo ande bem, para que tudo funcione e para que se tenha, de fato, uma experiência super completa e, sobretudo, aquela velha questão que eu venho batendo desde o início do vídeo, eu sempre falo nos meus vídeos também, a percepção do cliente, gente. Não adianta nada a gente ter os melhores profissionais, as melhores coisas, a melhor comida, o melhor carrinho, o melhor quarto, o melhor serviço, o melhor show, o melhor funcionário, se o cliente não percebe. E para o cliente não perceba, esse departamento agora, a manutenção ou a engenharia em alguns hotéis, ele precisa ser mais do que invisível. Mas como assim, Paulo? Ninguém pode saber que ele existe, mas tudo tem que funcionar. Entendeu a diferença? A manutenção não é para ser percebida, a manutenção não pode ser percebida. A manutenção preditiva, preventiva, com todos os indicadores, com custo de energia por quarto ocupado, né? Com problema de quartos fechados. Quanto tempo ficou aquele quarto fechado? Quanto dinheiro se perdeu, né? A gente não pôde vender aquele quarto por causa de um problema de infiltração ou de alguma outra coisa na porta, por exemplo, né? O consumo de água por hóspede. Então, eu coloquei alguns indicadores só para que vocês tenham ideia, mas existem vários, existem muito mais, ok? De novo, quer saber mais? Me chama aqui, manda nos comentários que eu mando para vocês também sobre a manutenção do hotel, que é super importante. E como eu comentei, a manutenção precisa ser invisível, gente. Ninguém pode saber da manutenção. As fórmulas, de acordo com os indicadores que eu mostrei, e a análise e a importância de cada um deles. Então, a manutenção, um setor super importante. Continuando no setor que às vezes é meio, quase sempre subvalorizado,
em que a gente fala assim: "Ah, não, tem o pessoal do RH". Não, mas o pessoal do RH não é só RH, recursos humanos é tudo. É departamento pessoal, é treinamento, desenvolvimento, e isso é um departamento que ele é muito subjugado, né, muitas vezes as pessoas não dão importância ou então tem aqueles treinamentos cansativos, né, que se colocam numa sala com ar-condicionado depois do seu horário ou meia hora antes, as pessoas acabam dormindo e ninguém acaba pescando nada. Engajamento, desenvolvimento, retenção, cultura e performance são coisas lindas, palavras lindas, porém muito difíceis de serem aplicadas pelo RH local. Porque o RH local trata com coisas e questões muito mais, digamos, psicológicas do que uma motivação em termos de treinamento. Por isso eu sempre sugiro aos hotéis que tenham um departamento separado de treinamento e desenvolvimento e que possam ou contratar pontualmente alguns treinamentos de fora, ou se não, façam que nem vários hotéis que contratam também os meus treinamentos online, em que todos os teus colaboradores podem assistir a hora que quiser. Você tem um quiz, eles respondem as questões e eles só passam para o próximo módulo se eles acertarem as questões, ou seja, se eles absorverem o conhecimento. Dos KPIs que eu coloquei aqui, coloquei 4, que são os 4 mais conhecidos, para que vocês tenham uma ideia: turnover, absenteísmo, né? Horas de treinamento por funcionário, né? E o índice de satisfação do colaborador. Isso é muito importante. E a empresa não pode ter medo de fazer esse feedback interno a cada mês. Muitas empresas fazem por ano, tem outras que nem fazem. As fórmulas de cada um. E, é claro, também deixei a análise e a importância de cada um desses indicadores. Eu coloquei então alguns indicadores aqui na esquerda para que vocês possam acompanhar de qual maneira nós podemos monitorar, de quais maneiras, perdão, nós podemos monitorar o nosso hotel financeiramente e de controle também de vendas e marketing, né? Taxa de conversão, o custo de aquisição do cliente, a receita sobre o investimento, né? Para cada real que a gente coloca, quanto a gente tira de volta, quanto é o lucro de verdade, né? Qual é o nosso GOP lá no final? O GOP é super importante, né? Qual é o nosso lucro líquido? Para quanto é? 10%, 20%, 30%? Para cada real a gente recebe 30 centavos de volta, 40, 50? Então, Paulo, o que é um bom resultado? Depende, depende. É claro que existem mínimos e existem reais, mas você não pode simplesmente dizer que seu resultado é 20 e ele é excelente. Não, ele podia estar dando 40, né? Ele podia estar dando 40% de rentabilidade. Ou 20, ele pode ser sensacional, dependendo do seu fluxo. Então, isso depende muito, né? É importante você ter controle sobre os números e, de fato, controle sobre esses indicadores aqui que eu passei, que são os mínimos, e tem também, no mínimo, uma dezena a mais que você pode utilizar e aproveitar. Aqui são as fórmulas deles e como eles funcionam também, né? Como é que você consegue calcular. E aqui a análise e a importância de cada um deles, como eu disse. O material você pode adquirir comigo, me pede aqui, manda o seu e-mail, entre em contato, ou manda inbox se você quiser, e eu mando para você esse material, ok? Agora, a parte super importante também que as pessoas esquecem. Como é que nós convertemos um hóspede em fã? Nós convertemos um hóspede em fã fazendo com que ele volte. Como é que ele volte? Com a imagem, confiança, o feedback, o engajamento e a credibilidade do nosso hotel. A reputação online, né? A nossa reputação global, como é que está o nosso review, como é que está o nosso resultado, como é que está o índice desse resultado, né? Com relação aos concorrentes. Como é que está o score da nossa performance, qual é a meta que nós temos? Tem hotéis que usam meta de 0 a 10, tem outras que usam de 1 a 5, tem outros que usam estrela do Booking, tem outros que usam estrela do Google, tem os que usam as bolinhas, né, do TripAdvisor, enfim, não importa. O que importa é que você tem que buscar excelência sempre. Lembre-se, nunca deixe o hóspede sair do seu hotel sem dar a nota máxima. Paulo, mas a gente não pode agradar todo mundo. Nós devemos agradar todo mundo. Se nós não agradamos todo mundo é porque algo no meio do caminho, algo no meio da jornada, que é um outro vídeo que eu vou fazer depois sobre a jornada do hóspede e o storytelling que a gente está contando, alguma coisa aí está errada, ok? Mas não é o momento ainda, é o momento de a gente mensurar esse resultado. E aqui estão os KPIs principais, as fórmulas, conforme eu mencionei, e a análise e a importância de cada um desses KPIs, certo? Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se agora no canal, é muito simples, né? Faça sua inscrição, ative as notificações, ali o sininho ali em cima, e é claro, assim você vai receber todos os vídeos novos que, porventura, serão lançados aqui pra gente. Nós estamos em várias plataformas, nós estamos no Instagram, no Spotify, com o Papcast, o podcast mais completo da hotelaria, Hotelaria Invisível, TikTok também,
E me acompanhem no LinkedIn, Paulo de Azambuja Porto no LinkedIn, vocês me acompanham lá, eu escrevo artigos, tenho vários artigos e também tenho algumas lives para que vocês possam participar. Aliás, aqui teremos algumas na sequência, tá bom? Muito obrigado a todos e espero vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!